O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus lhe abençoe. Faraó fez aqui uma coisa que ele disse que não ia mais fazer. Ele tinha dito a Moisés: eu nunca mais vou falar com você, e você, se vir o meu rosto outra vez, você vai morrer. Mas agora, no momento da angústia, no momento da verdade, Faraó quebra a sua palavra e ele mesmo manda chamar Moisés e Arão, conforme nós lemos aí no verso 31. E ordena que eles saiam imediatamente da terra do Egito, coisa que ele vinha se recusando a fazer, ensejando aquelas pragas que nós já lemos. Faraó disse que eles fossem adorar o Senhor no deserto, como tinham pedido, que levassem todo o gado, toda a ovelha que quisessem e que, surpresa, abençoassem Faraó, orassem por Faraó para que Faraó fosse abençoado. Isso foi o mais perto que Faraó chegou da verdade. Pediram uma bênção porque ele reconheceu finalmente o poder de Deus sobre os deuses do Egito e sobre ele mesmo. E então ele pede que Deus o abençoe. Nós já temos dito aqui, até brincando, não é, que só existe ateu enquanto o pitbull não pula cerca. Porque aí, diante da angústia, diante do medo e diante do sofrimento, todo mundo se ajoelha e clama a um Deus que ele conhece. Clama a um Deus, pede socorro a um Deus que ele conhece. É o caso de Faraó aqui. Endureceu o coração, quando finalmente a mão de Deus se abateu sobre ele, sobre a sua casa, então ele cede finalmente e diz: orem por mim, peçam para que Deus me abençoe. E não somente Faraó queria que ele saísse imediatamente, os seus oficiais e o povo do Egito. Lemos aí no verso 33, que eles não viam a hora dos hebreus sair de lá. Insistiram, saiam logo, vão embora. Por quê? Porque eles estavam com medo de morrer. Todos, não só os filhos mais velhos, mas eles tinham medo de Deus. Eles disseram: esse Deus terrível, esse Deus poderoso, de repente ele vai se virar contra nós também. Vão embora, se é isso que esse Deus quer, vão embora, saiam depressa daqui. Agora, não foram todos os egípcios que quiseram isso, nós vamos ver mais adiante. E aí, do verso 34 a 36, nós vemos que os filhos de Israel se preparam para finalmente sair da terra do Egito. Leiamos de 34 a 36. O povo pegou a sua massa de pão antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com as suas roupas sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Aqui nós temos o relato da preparação dos hebreus para sair do Egito. Eles pegaram suprimentos para a viagem, lemos aí no verso 34, detalhe dado aqui por Moisés, que cada família pegou a massa do pão sem fermento, que não tinha dado tempo para levedar, leva um tempinho até para levedar, pegou a massa do pão sem fermento, colocaram numa bacia, enrolaram a bacia num pano e jogaram nos ombros, junto com as trouxas de roupa e tudo mais. Um verdadeiro quadro de um retirante, que sai de última hora. E no verso 39, que eu quero ler para vocês aqui adiantando, diz que eles assaram os pães sem fermento da massa que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito, não puderam deter-se, não havia preparado para si provisões. O pão foi assado sem fermento, como Deus havia dito, porque não dava tempo, eles estavam sendo expulsos do Egito e tinham que sair naquela hora. Por isso que eles comeram a Páscoa com o bordão, com a roupa, com as sandálias nos pés, exatamente para esse momento. E eles, diz aí do verso 35 a 36, eles já tinham pedido riquezas aos egípcios. Deus havia orientado Moisés para dizer ao povo que cada homem falasse com seu vizinho, que cada mulher falasse com a vizinha e pedisse joias, ouro, prata, roupas, todo tipo de objeto valioso. E diz aqui o texto no verso 36 que Deus fez
com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Deus é soberano sobre a vida, sobre a morte, e Deus é soberano sobre as ações livres das pessoas, de uma forma que nós não compreendemos e não sabemos explicar. Deus mexe no coração, influencia o coração das pessoas de uma forma que elas voluntariamente fazem aquilo que Deus deseja que elas façam, de formas que a soberania de Deus não anula a responsabilidade dos homens. Os egípcios livremente pegaram das suas riquezas e deram para os hebreus, mas por trás disso estava Deus falando ao coração de cada mulher, de cada homem do Egito, para que se desprendesse, se desapegasse dos seus bens e entregasse para os filhos de Israel. E embora aqui só mencione ouro, prata e roupas, nós vemos que outras coisas foram dadas também: pedras preciosas, tecidos, madeira de acácia. Tudo isso nós vamos encontrar mais adiante. Assim, diz aqui o texto, que os hebreus, final do verso 36, despojaram os egípcios, raparam os egípcios. Isso porque eles trabalharam 430 anos como escravos, era uma compensação. E nós vimos também que esse seria o material que vai ser usado para a construção do tabernáculo lá no deserto. Seria já Deus preparando os recursos suficientes para a construção de um lugar onde ele estaria sempre com o seu povo. Verso 37 a 41, nós lemos a saída, finalmente, dos judeus lá do Egito. Vamos ler 37 a 41. Assim os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitos animais, e assaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado as provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Nesse mesmo dia, verso 41, aconteceu que ao final dos 430 anos, nesse mesmo dia, os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Aqui, o registro oficial da saída de Israel do Egito. Diz aqui que eram 600 mil homens a pé, e sem contar mulheres, velhos e crianças. E diz também que saiu um misto de gente com eles. Isso quer dizer que juntamente com eles saíram egípcios, que durante todo esse processo das pragas aprenderam que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus e que agora eles queriam estar com o povo de Deus. Então saíram também muitos egípcios, ou talvez porque eles olharam para trás e disseram: o Egito está destroçado, a agricultura acabou-se, as colheitas foram todas destruídas pela saraivada de pedra, os animais morreram de praga, as águas do Nilo se transformaram em sangue, o Egito é uma terra arrasada. Então vou tentar a vida com esse povo que está saindo daqui, com esse Deus. Havia essa possibilidade também. E tinha outras etnias, outros povos lá no Egito, como por exemplo os cuxitas e midianitas. Nós vamos ler mais adiante de casamentos dos hebreus com esses povos lá no deserto. Ou seja, muita gente que não era hebreu saiu junto com esses 600 mil. Daí é por isso que é um número tão elevado. Os estudiosos calculam que, contando mulheres e crianças, eram pelo menos 2 milhões de pessoas que saíram da terra do Egito. Dá para ver porque é que Faraó não queria deixar ir embora, né? Era uma mão de obra considerável. Agora eles saem pelo poder de Deus, levando ovelhas, gados e muitos animais. Que animais? Camelo, cavalo, burro, cabra, enfim, todos os animais domésticos possíveis. E finalmente o povo de Deus sai livre. Eles passaram 430 anos servindo como escravos, desde que José havia morrido. E no dia em que eles completaram 430 anos,
Deus os tirou de lá, exatamente no aniversário dos 430 anos. Agora, olha o que é que Deus tinha prometido a Abraão séculos antes, e eu vou ler para vocês, está no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, olha o que Deus prometeu para Abraão, o pai da fé. Então o Senhor disse a Abraão: saiba com certeza que sua descendência será peregrina em terra estrangeira, onde serão escravizados e oprimidos por 400 anos, um número arredondado. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e depois os seus descendentes sairão com muitos bens. Deus tinha prometido isso a Abraão mais de 400 anos atrás, séculos atrás, e agora se cumpre a palavra de Deus, literalmente. Caminhando para o fim, nós temos aqui do 42 a 49 as instruções que Deus dá sobre a participação dos estrangeiros na Páscoa. Provavelmente, você pergunta, mas por que mais instruções sobre a Páscoa? É que agora tem um elemento novo. Agora tem esse misto de gente que não era hebreu, saindo junto com os israelitas. E como é que fica agora a questão da participação na Páscoa? Olha o que é que Deus disse a Moisés, vamos ler aí do verso 43 até 51. O Senhor disse a Moisés e a Arão: essa é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, desses estrangeiros que saíram do Egito, nenhum vai comer da Páscoa. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro, presta atenção nesse ponto aqui, que vai servir de aplicação mais adiante, primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino, depois poderá observar a Páscoa, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver entre vocês. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão, assim fizeram, e naquele mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. Queridos, o que é que Deus disse a Moisés? Primeiro, que aquela noite, 14 de Nisan, seria dedicada ao Senhor. Vamos ler aqui o verso 42, que eu deixei de fora. Essa noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Essa é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. A noite da Páscoa é 14 de Nisan, que é uma data aqui em março e abril do nosso calendário. Os israelitas deviam, todo ano, naquela data, fazer uma vigília, porque naquela noite o Senhor vigiou sobre eles para que eles pudessem sair da terra do Egito. E em seguida, ele orienta a respeito da participação na Páscoa dos estrangeiros. E, resumindo, nenhum dos estrangeiros podia participar da Páscoa, que era uma festa que celebrava a aliança de Deus com o seu povo. Deus fazia distinção entre o seu povo e os que não eram seu povo. A Páscoa, sacramento da antiga aliança, foi dada somente para a nação de Israel. Se tivesse algum dos estrangeiros que saíram do Egito junto com Israel, se alguns deles dissessem, nós queremos participar da Páscoa, a condição é que eles fossem circuncidados. A circuncisão era o sinal da aliança entre Deus e o seu povo, e era aplicada a todo Israel, a todo homem. Todo menino de 8 dias de nascido tinha que receber o selo da circuncisão. Quem não fosse circuncidado não podia comer da festa da Páscoa, a não ser que passasse pelo processo de circuncisão. Então, os estrangeiros, se circuncidasse, poderiam,
Os escravos, se porventura um hebreu comprasse um escravo, ele poderia participar se fosse circuncidado. Os estrangeiros residentes, não é, que tinham green card, que podiam ficar lá no meio dos israelitas, esses poderiam se circuncidar e comer da Páscoa. O estrangeiro que estava de passagem não podia, porque ele estava de passagem, não é? Então, isso aqui é para quem era do povo de Deus e que ia ficar lá mesmo. E eles então, uma vez que se circuncidassem, seriam tratados como se fossem um israelita, como natural da terra. E Deus então reforça, pensando ainda nesses estrangeiros, as leis da Páscoa. Verso 46. Teria que ser comido numa casa só. Nenhum pedaço de carne podia sair daquela casa, exatamente para não ser comido por alguém que não era da nação de Israel, para que não fosse comido por alguém que era circuncidado. Os ossos não podiam ser quebrados, talvez significando a união ou a unidade entre Deus e o seu povo, e já servindo de tipo e figura do que é que ia acontecer na cruz do Calvário, quando as pernas de Cristo não foram quebradas, ao contrário do que aconteceu com os dois ladrões, uma à direita e a sua esquerda. E finalmente Deus tira o seu povo do Egito, conforme ele tinha prometido. Está aí no verso 51. Naquele mesmo dia, mesma noite, o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos, de tribo em tribo, ordenadamente. Deus então os tira como finalmente prometeu. Se essa mensagem falou com você, escreva amém nos comentários. Aqui é um lugar onde a palavra ainda cura e transforma.